E o meu testemunho de fé é que eu lutei com uma doença chamada bronquiectasia nos 2 pulmões já há uns 6 anos, onde os médicos não conseguiam descobrir o que eu tinha no pulmão, porque essa doença não aparece em raio-x, ela só aparece em tomografia computadorizada. E aí os médicos diziam para mim que eu não tinha nada. E meu pulmão chiava, meu pulmão roncava. Como que eu posso falar? A secreção engrossava, entalava na minha garganta, era difícil para tirar. Eu comecei a achar que eu estava com um problema de alergia à alimentação, comecei a parar de comer. Os remédios que o médico passava não faziam efeito. E eu comecei a ficar muito nervosa e comecei a procurar todos os médicos. Quando foi um dia, eu falei com a minha filha, eu vou procurar um médico que me opere, porque eu acho que o problema está na garganta. Porque eu tenho rinite alérgica. Para mim era uma rinite alérgica. Não imaginava que era tão sério o problema que eu estava entrando, que estava no meu pulmão. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Um dia meus brônquios começaram a ter broncoespasmos, né? E eu procurei um posto rapidamente e ele mandou que eu procurasse um pneumologista. Aí eu, sem condições, né, de pegar pelo SUS, porque tinha que ser rápido, eu paguei um pneumologista, paguei todos os exames, né, que não são baratos, foram mais de um exame, paguei um médico e foi comprovado a bronquiectasia nos 2 pulmões. O que é uma bronquiectasia? É quando os brônquios, a entrada do ar da gente é pelos brônquios até os pulmões. Os brônquios começam a se dilatar e começam a se deformar, né? E essa deformação e esse espessamento, ele não fica só nos brônquios, ele vai passando para o pulmão, vai subindo para a garganta, até ao nariz, né? Aonde cria uma carne no nariz e essa carne tapa a respiração. E a última vez que eu fiz esse exame, ele já estava na minha garganta. A garganta já estava com espessamento. Então, muitas vezes eu cantava aqui no grupo, glória a Deus, cantava quase falando. No início era difícil, eu tinha que parar para respirar. Eu não tinha voz, né? Eu não tinha voz bonita, mas a minha voz era um pouco mais fraca, né? E eu tinha que parar para respirar. Muitas vezes eu cantava quase falando, mas eu fazia a obra de Deus desse mesmo jeito, que eu sabia que Deus um dia ia me curar. Eu vivia de antibióticos, remédios muito caros, não podia faltar. E para a honra e glória do Senhor, quando foi nessa entrada da Covid em final de 2019 para 2020, aí todo mundo se alterou porque achavam que seria mais fácil para mim pegar a doença e falecer, né? Devido ao problema que eu tinha. Porque eu tinha já a notícia de que lá no Natal, onde eu moro meu filho, o cunhado dele tinha essa doença. Ele foi emagrecendo, ele ficou de cama.
Ele era carregado no colo, porque essa doença faz a gente ter fraqueza por causa da falta de ar, o pulmão começa a ficar inchado, né? Ele incha o pulmão, os brônquios vai inchando o pulmão e a gente não consegue mais andar, né? Não tem força e tem que ficar mais internado do que em casa. Então ele dizia: mamãe, se cuida, porque ele foi internado às pressas e quase todo dia era isso. Então o médico no final não sabia mais o que fazer, porque já era uma situação difícil, né? Eles diziam que tinha que ser operado, né? E no caso dele já não tinha mais como operar. Tinha que ser uma transfusão de pulmão, e não é do dia para a noite. E aí o médico começou a fazer quimioterapia nele. E meu filho ficava me passando tudo que acontecia para mim me cuidar mais e mais. Cuidado com a Covid, não fica perto das pessoas, cuidado com a Covid. E o que aconteceu? Para honra e glória do Senhor, eu continuei crendo nesse Deus maravilhoso, né, que faz segundo a vontade dele. Eu falei: se o Senhor me curar, o Senhor vai ser Deus. E se não me curar, vai continuar sendo Deus. E confiei no Senhor. Continuei com o tratamento e confiando no Senhor. Para honra e glória do Senhor, meus dedos estavam já deformados, porque essa doença deforma as pontas dos dedos da gente começam a inchar, o ossinho começa a ficar deformado, né? E deforma, os dedos ficam virados para o lado. Dos pés também já estavam inchando já os dedos dos pés, os ossinhos do dedo do pé já estavam ficando com caroços. E eu já passava algumas noites andando de madrugada dentro de casa e tomando um remédio, procurando que o ar voltasse. E começava a fazer o serviço, me movimentava para ver se, como o pulmão é um músculo, né? A gente faz o que a gente pode, né? Eu orava a Deus, pedia a Deus misericórdia, me ajuda, Senhor, e andava até 3 horas da manhã, eu estava andando dentro de casa, fazendo um serviço da casa, para não parar, para ver se o pulmão não deixava de respirar. Foram muitos remédios, até que o médico me disse: se a senhora não fizer, eu resolvi parar o tratamento, tomar só os remédios que eu tinha em casa e começar a fazer o tratamento natural. E confiar em Deus, Deus sempre em primeiro lugar. Ele disse: a senhora vai chegar a um ponto que a senhora não vai poder nem levantar da cama, porque a senhora não vai ter forças. Realmente tinha dia que eu estava tão cansada, tão enfraquecida, que eu mal conseguia fazer as coisas. Eu fazia uma coisinha, sentava, fazia outra coisinha, sentava. E eu falei com Deus: meu Deus, será que eu vou viver assim? Se for para viver assim, vou fazer logo essa operação, essa cirurgia, tirar essas pontas que estão com problema, né, dos brônquios. Mas não podia, porque estava na época da Covid, não podia operar. E para honra e glória do Senhor Jesus, eu comecei a tossir menos, porque eu tossia muito. Comecei a respirar melhor. Eu tinha quase metade da respiração do pulmão, só respirava a metade do ar que eu necessitava. Então me dava muito cansaço quando eu andava, muito cansaço quando eu carregava alguma coisa, quando eu fazia alguma coisa. E eu comecei a respirar melhor, comecei a puxar o ar e o ar entrava no meu pulmão com vontade, para a glória e honra do Senhor Jesus. Louvado seja o seu santo nome, meu Deus. A tosse melhorou, foi melhorando, né? A fraqueza foi melhorando, aquela fraqueza, eu comecei a andar, fazer as coisas, para a igreja a pé, a igreja que não é perto, a igreja que é longe. Louvado seja o santo nome do Senhor.